Hoje, gente, dia 19 de outubro, é o Dia Internacional contra o Câncer de Mama. E é mais sobre essa doença aí que nós vamos bater um papo, nós vamos conversar, entender com o oncologista Dr. Amândio Soares e com Denise Paiva, que é coordenadora do Grupo Pérolas de Minas. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Que honra tê-los aqui para a gente poder falar sobre algo tão real e, infelizmente, né, tão atual. Se a gente tem que falar sobre prevenção é porque, às vezes, a gente não está agindo da maneira certa. Então, nós precisamos estar atentos, né, com relação a isso. Eu queria começar, né, perguntando, o senhor observa, ao longo desse período, o número de casos de cânceres de mama tem aumentado? E o senhor entende que isso advém de quê? Isso. Essa pergunta sua é extremamente importante. O que a gente tem observado que tem aumentado. O câncer de mama no Brasil hoje, existe uma estimativa de aproximadamente 60 mil casos novos diagnosticados ao ano. O câncer de mama representa 23% de todos os cânceres da mulher, ou seja, quase um quarto de todos os cânceres é o câncer de mama. E, ou melhor, 1 em cada 10 mulheres vai ter câncer de mama. Nossa, Por que isso está acontecendo? Está acontecendo por um motivo muito simples. Quando a gente fala em câncer, depois nós podemos discutir sobre os fatores de risco, não causa. O principal fator de risco do câncer de mama é a idade. E a idade, em torno de 62, 65 anos. E nossa população está envelhecendo. Né? Mais, né? Mais. Então, sem dúvida nenhuma, como ela está envelhecendo, aumenta a incidência de câncer de mama. Mas você pode também me perguntar, nós temos um exemplo aqui, a Denise, que é muito jovem, teve o câncer de mama numa faixa etária muito jovem. Então, isso seguramente, nós estamos vendo mais casos diagnosticados em mulheres jovens, também está relacionado com o estilo de vida que está sendo adotado hoje pelas mulheres na vida moderna. É estilo de vida que a gente tem que mudar, gente, pelo amor de Deus, porque tem que melhorar e não piorar. Denise, conta pra gente como é que esse Grupo Pérolas de Minas tem quanto tempo, como que ele surgiu, explica um pouquinho pra gente. Bom, na verdade, o Pérolas iniciou em 2015, né? Sim. A Malu Oliveira e a Ana Carolina resolveram criar o grupo e chamaram mais 3 coordenadoras. Então, hoje nós somos 5 e a gente apoia as pessoas em tratamento. No grupo, hoje, nós temos 350 mulheres apenas que tiveram câncer de mama. Hoje em dia, tem algumas lá dentro que tem outro tipo de câncer, mas o câncer inicial foi o de mama. Sim. E a gente apoia elas assim, fazendo visita em hospitais, entregando kit solidário, fazendo acompanhamento delas em clínicas. Certo. E assim, é um grupo fechado dentro do Facebook mesmo. Só tem mulheres, não tem médico, só tem mulheres lá dentro e ali dentro elas têm toda a confiança em compartilhar o que elas estão sentindo com a gente que já passou pelo tratamento. Eu quero até aproveitar. Eu falo que a gente só traz prateleira de cima, são os melhores. Vamos trazer mais um para compor o nosso grupo, é o doutor Henrique Lima, que é mastologista. Seja muito bem-vindo, fique à vontade aí. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Que bom tê-lo aqui. É um prazer estar aqui representando a Sociedade de Mastologia e a SOGIMIG, a Sociedade dos Ginecologistas. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o telespectador pode ser que ele teria vontade de perguntar. Me explica agora a diferença do oncologista para o mastologista, por favor, para eu entender, porque tem hora que eu acho que eu acho que um é do outro e aí, mas com certeza são searas ali, pode ser que são próximas, mas são diferentes. Aproveitar, terminar, né, de dar bom dia, Denise, doutor Amândio, grande amigo. O mastologista, ele seria o médico ou profissional responsável pela saúde mamária da mulher. Sim. Então, o mastologista não é um médico somente do câncer de mama. Sim. Embora o câncer de mama seja o problema mais comum que o mastologista enfrenta e percorre com suas pacientes na sua vida no consultório. Sim. Já o oncologista, o Amândio pode falar um pouco melhor para nós. Sim. Em resumo, o mastologista é o médico responsável pela saúde mamária da mulher. Basicamente é isso. A importância, essa pergunta sua é extremamente importante. Como o doutor Henrique colocou, o mastologista ele é responsável pelo cuidado da mama. Quando a paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, ele, além de dar o diagnóstico, ele faz o tratamento local do câncer de mama. Já o oncologista,
ele é responsável por avaliar a necessidade dessa paciente receber alguma forma de tratamento sistêmico e oferecer esse tratamento sistêmico para ajudar a terapia que o doutor Henrique ofereceu para ela, que no caso foi a cirurgia. Mas o mais importante disso, na sua pergunta, o que é mais importante na realidade é mostrar que a abordagem e o tratamento do câncer de mama é uma abordagem multidisciplinar e multiprofissional, que envolve o cirurgião, no caso o mastologista, o oncologista, o radioterapeuta, o fisioterapeuta, muitas vezes o psicólogo quando necessário, uma série de profissionais são envolvidos no tratamento para que essa paciente seja muito bem conduzida. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, a gente fica essa questão do câncer de mama, qual que é o percentual que tem a ver com a nossa genética e o que é fator externo? Hoje em dia, aí nesse dá para a gente ter uma noção? Essa pergunta sua é muito importante, porque quando a gente fala em câncer, as pacientes, de uma maneira geral, ficam muito preocupadas com as questões genéticas. Sim. Perdão, não genética, hereditária. Isso. Porque o câncer, de uma maneira geral, já é uma doença genética. Sim. Quando a gente fala hereditário, que é transmitido de pai, de mãe para filho, ou seja, passa de geração em geração. Sim. A grande maioria das fatores de risco do câncer são fatores ambientais. No caso de câncer de mama, que nós podemos citar, como eu falei anteriormente, o mais importante é a idade, sem dúvida nenhuma. Nós temos fatores hormonais, qual a idade da primeira menstruação, da última menstruação, se essa mulher já teve filhos ou não, a idade que ela teve filhos, se ela amamentou ou não. Tem outros fatores também, como a falta de atividade física, a ingestão de gordura, o alcoolismo, vários fatores ambientais. Quando a gente fala em causas hereditárias, que representam em torno de 5 a 10% dos casos, ou seja, em torno de 8%. Mas o grande problema é, como o doutor Henrique pode falar para a gente, é que quando essa paciente tem um risco, muitas vezes ela se sente uma bomba relógio, porque a chance dela ter o câncer é estimada em torno de 30 a 70% quando ela tem uma mutação em um gene que chama BRCA1, BRCA2. O grande problema é que quando ela tem um risco, ela fica extremamente angustiada e se sente uma verdadeira bomba relógio, né? Como sempre, assim, o doutor Amandi é muito esclarecedor e está sempre, ficou muito claro. Eu acho que eu gosto de usar no consultório 2 termos que ajudam as pessoas a entenderem isso melhor. Sim. Existe uma coisa que é genética, uma coisa que é hereditária, que é herdada. Então, essa pergunta qual é o câncer hereditário, que é o câncer familiar de mama? Sim. Então, o hereditário, ele gira em torno de 5 a 10%. Certo. E esse time multidisciplinar que o Amandi colocou, quando a gente começou a exercer, 20 anos atrás, esse time multidisciplinar era um oncologista, o mastologista e o radioterapeuta. E esse time está cada vez maior. Sim. Então, agora esse time inclui um fisioterapeuta, terapia ocupacional, inclui um oncogeneticista, que é essa pessoa que faz uma avaliação do risco familiar. Sim. Então, o risco familiar ele vai girar em torno de 5 a 10%, ou o oncologista ou o mastologista podem fazer uma avaliação, uma triagem inicial e os exames iniciais. Porém, é muito importante hoje entender que você tem medidas para esse grupo. É um grupo menor, mas você tem medidas. Medidas preventivas, que a gente, embora desmereça, são as principais e servem para todos, de risco ou não, que são as comportamentais, como o doutor Amandi falou. Dentre as comportamentais, uma coisa muito importante para a qualidade de vida e longevidade, isso é para todos, e todos os estudos de longevidade, independente de câncer ou não, viver com qualidade de vida, colocam que é não fumar. Sim. E manter um peso aproximado ao peso da sua juventude. Olha! Né? São os 2 fatores mais importantes para você viver bem e mais longe. E são 2 fatores fundamentais na prevenção do câncer, né, mano? Exatamente. Como seja só de mama e de outros. Isso. O doutor Henrique foi muito feliz nas colocações dele, porque é exatamente isso. Já tem estudos científicos que mostram que aquelas pessoas que fazem atividade física, sem dúvida nenhuma, tem uma redução da incidência de câncer de mama e de outros cânceres também, né? E até mesmo aquela paciente que já teve o tratamento, já submeteu, já teve o tratamento, já teve o diagnóstico de câncer de mama, estão livres do câncer de mama, a prática de atividade física reduz a possibilidade desse câncer voltar em pelo menos 20%. Hoje em dia a gente procura muito, é uma demanda muito do consultório, questões nutricionais, ambientais.
E algumas coisas assim, olha, é o alimento tal, é a glicose, né, Amândio? Não existe estudos que a gente fala de evidência A1A, Sim. que mostram que tem algum alimento relacionado diretamente ao câncer de mama. O único que nós temos que está relacionado diretamente é a ingestão excessiva de bebida alcoólica. Entendi. Isso é nível de evidência comprovado. Açúcar, não? Não, a questão do açúcar tem muito a ver com o que a gente está falando. A glicose, ela representa, na verdade, um desequilíbrio. Sim. Então, quando você sobe na balança, eu falo isso muito com as pacientes, quando você sobe na balança e seu índice de massa corpórea está elevado, Sim. isso está mostrando que você está em desequilíbrio. Entendi. Então, a questão da glicemia não é que a glicose, não, é que mostra um desequilíbrio. E saúde começa com equilíbrio, com a paz. Então, a glicose descontrolada, ela facilita uma série de coisas, inclusive um risco de câncer. Entendi. Mas não é uma provocação geral. Tanto que o Amândio colocou bem, pacientes diabéticas ou que têm glicoses aumentadas, quando tratadas de câncer de mama, se conseguem controlar a glicemia, elas têm um índice de cura maior. Olha, Então, a gente tem que procurar um equilíbrio. Sim. E muitas vezes, assim, eu tive um caso interessante, uma paciente chegou no consultório e eu tenho uma dieta tal e eu estou com câncer. Eu não posso ter câncer, a minha dieta é tal. Assim, não existe isso. Entendi. Que a gente tem que procurar uma vida equilibrada. É claro que eu falei com ela, se a sua dieta é tal, te ajudou muito. Ela falou, como? Você poderia, se você não se cuidar, você tinha tido câncer há 10 anos atrás. Entendi. Né? Agora, a gente tem que fazer a prevenção. E a única forma de prevenção comprovadamente capaz de reduzir a mortalidade do câncer de mama, até hoje, é a mamografia anual. A mamografia deve ser realizada anualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia Sim. e a Sociedade dos Ginecologistas Obstetras, anualmente a partir dos 40 anos. Aí eu queria até perguntar, Denise, você também já passou, você lida... Normalmente, como são as mulheres quando chegam antes, a vida delas antes e a vida delas depois dessa questão do câncer? A ficha cai e o que muda? A gente vê muito dentro do grupo elas falando assim, o médico me falou para fazer uma alimentação saudável, para me cortar isso, para fazer isso, para mim não ter mais o câncer. E eu vejo que muda mesmo. Elas começam a praticar exercício físico, até no meu caso mesmo, que eu passei por 2 tratamentos de câncer já. E eu tomei o remédio durante 5 anos e o meu médico falou comigo assim, olha, o remédio, você vai parar de tomar ele, mas você vai continuar fazendo exercício físico e ele vai te ajudar da mesma forma que o remédio te ajudava. Então, isso é muito importante mesmo que eles estão falando aqui. E dentro do grupo, elas chegam assim, gente, é verdade? Se eu fizer exercício físico, está reduzindo? Aí a dúvida sempre é essa mesma que você fez. Açúcar, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo? A gente costuma responder assim, não, vamos praticar um exercício físico, vamos mudar a alimentação para poder ter uma chance maior de cura, né? Sim. Nós temos até alguns depoimentos, eu queria que colocasse para a gente assistir, a gente continua conversando aqui. Bora lá. Meu nome é Tilza, eu tenho 51 anos, sou esteticista, mãe, esposa e paciente oncológica, né? Eu descobri o câncer em 2014, fiz o tratamento todo, quimioterapia, radiocirurgia, e agora, em 2018, em março, eu descobri uma metástase, né? Estou fazendo o tratamento novamente com muita fé, com toda a certeza que vai dar certo, né? Estou muito feliz, né, de ter a oportunidade de fazer o tratamento e também de estar participando do grupo Pérolas de Minas, que eu conheci em 2014, quando eu estava fazendo a quimioterapia. E foi assim, um acolhimento sem igual. Eu senti todo o carinho do mundo. Foi muito bom porque tira todas as dúvidas que a gente tem, a gente recebe muitas informações, muito carinho. E hoje a gente veio aqui para poder participar de um momento assim, especial, né? Que
para divulgar o Pérolas, né, o trabalho do grupo. Então, essa união com as meninas fortalece muito a gente, né? A cada encontro a gente conhece mais pessoas, faz amizade, troca informações, dá uma palavra de carinho, uma atenção. Então, acho que isso é o que vale e a gente aprende muito também. Meu nome é Ângela, eu tenho hoje 42 anos, descobri o câncer com 38 anos, eu já tive câncer de mama, de ovário, de pleura e agora estou tendo câncer de cérebro. Mas só que isso não me desmotiva, né? Porque cada dia mais a gente tem que acreditar em Deus. Eu tenho 2 filhos, um com 8 e outro com 11 anos. O João Pedro tem 8 anos e o Giovanni tem 11 anos. Então, o Pérolas na minha vida foi um divisor de águas, foi muito bom. Por quê? Porque as meninas me colocam muito pra cima. A Malu, então, é uma pessoa maravilhosa. Ela coloca a gente muito pra cima. Então, pra mim, o Pérolas é o melhor grupo que eu já entrei até hoje. Então, eu peço muito a Deus por elas, por cada uma delas, e olha que são mais de 300 pessoas, que Deus dê força para elas não desistirem, porque eu não desisti e jamais desisti, porque nem morta eu morro. Que coisa. Guerreiras, Deus abençoe vocês, mulheres. Nós estaremos orando aí por vocês. Amém. Nós tivemos 2 situações ali diferentes. A última, ela teve câncer em vários locais. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Teve útero, mama, cérebro. Isso aí a gente poderia dizer que é hereditário? É genético? É hereditário. Assim, as síndromes hereditárias do câncer de mama, elas têm uma relação de mama, ovário e alguns outros tipos de câncer com menor incidência. Sim. E elas têm uma apresentação em idades mais jovens. Ela tinha 38. 38 e depois teve ovário. O interessante que eu acho que no caso dela, e que fica, sabe, para as pessoas, é que o câncer, seja qual for, ele carrega um estigma. Sim. Né, no diagnóstico e que é justificado uma vez que a história da humanidade a gente não tinha muito o que fazer, né, Amante? Sim. E hoje não. Então hoje a pessoa não precisa carregar esse estigma. Muitas das pacientes, o que a gente chama de cura, ou que é chamado de cura, que é sobrevida 5, 10 anos, na verdade é uma cronificação e a gente consegue deixar muitas dessas pacientes livres da doença por muitos e muitos anos, que a gente chama de curadas. Sim. Ou consegue controlar essa doença por muitos anos. Sim. E a pessoa ter uma vida normal. Então não é mais um estigma do seu destino. Não é um atestado de óbito. Nem do que vai antes, acontecer né? com você. Né? Porque Sim. o destino, eu falo com todas elas lá no consultório, que ele pertence ao pai. Se a gente soubesse, médico era quase que um vidente, né? Sim. A gente não é vidente, né, Amanda? A gente tem uma noção dos riscos. Sim. E a gente vai falando dos caminhos. Essa é uma coisa importante. O Henrique colocou duas coisas, uma delas é sobre a estima. Sim. Uma mulher, como tem um diagnóstico de câncer de mama, além da autoestima dela ficar muito baixo, por isso a grande importância de um grupo de apoio, para ela sentir que não está sozinha, que outras mulheres também estão comprometidas pela mesma doença. Certo. E o doutor Henrique colocou 2 coisas muito claras. Anteriormente ele falou da importância da mamografia, porque com a mamografia nos dá a oportunidade de ter um diagnóstico muito mais precoce do câncer de mama e com isso, como ele colocou bem, dá um resultado de sobrevida muito melhor e uma possibilidade de cura maior. E com menos morbidade, menos agressividade do tratamento para as mulheres quando ela tem um diagnóstico precoce. Já as mulheres que têm a doença metastática, hoje a gente sabe que não é uma doença única o câncer de mama, são vários subtipos de doenças com comportamentos biológicos diferentes e com abordagens terapêuticas diferentes. Certo. Ou seja, você vai escolher a melhor terapêutica de acordo com o comportamento da doença. E com isso, pacientes mesmo com doença metastática têm uma sobrevida prolongada e com uma qualidade de vida boa e presenciando muita coisa acontecendo na vida delas, felizmente. Eu queria até perguntar, então, para a Denise. Denise, quando o doutor Amândio até comentou essa questão assim, da autoestima, a questão do cabelo, né?
O cabelo é algo da mulher, se a gente for pegar na Bíblia, como tinha valor aquela questão do cabelo, quando aquela mulher lavou os pés de Jesus, enxugou com o cabelo, né? Isso é algo muito feminino, muito da mulher. Isso também, às vezes, é um fator que, se não souber lidar, ele pode ser ruim para a gente, para quem está passando por esse processo, pode abater muito. Pode, porque no meu caso mesmo, o resultado para mim nem foi tão assim. Mas na hora que o cabelo começou a cair, que aí que eu vi que, né, que eu estava doente, que eu ia ficar careca, eu sempre tive cabelo grande. Quando Sim. o cabelo caiu, que foi o choque. E a gente vê isso muito dentro do grupo. As meninas começam assim, gente, fiz a químio e me falaram que daqui 2 semanas meu cabelo vai cair. Aí 1 semana elas começam assim, ah, gente, eu acordei e tem cabelo lá no travesseiro. Ah, eu tô passando a mão e meu cabelo tá caindo. Aí a gente já passou por isso, a gente fala assim, olha, corta o cabelo, vai passar máquina, porque aí você se sente livre. No momento que você viu que você tá careca, aí você sabe que o tratamento está começando e já liberta. Mas não é uma fase muito fácil, não, é muito complicado. O cabelo, como você está colocando, Carol, é extremamente importante. Você citou passagem da Bíblia. Sim. Não sei, pelo menos na minha faixa etária, a gente tinha a história de Rapunzel, né? A força do cabelo, a força da mulher estava no cabelo, né? E o cabelo tem muito significado da mulher. A feminilidade, a sensualidade, a beleza feminina está no cabelo, né? Sim. Eu brinco que eu vi um documentário uma vez, não existe uma mulher que não tem problema com cabelo. Todas elas têm problema com cabelo. E, além do que, como o doutor Henrique colocou, é estigmatizante, porque a partir do momento que tem queda de cabelo, está entregando para a sociedade, para a família, para os colegas de trabalho, o que a mulher está passando naquele momento. Sim, né? sim. Então, tem várias mensagens que você tira aí com a queda do cabelo. E essa, quando cai, que a sociedade, que é estigmatizante, passa a enxergar a mulher como fazendo um tratamento oncológico, é muito pesado para a mulher. Né? Acho que o cabelo, né, é uma coisa que é simbólica para todos nós, inclusive para o homem, né, o Sansão, né? Até ele também, né? Então, assim, ele é simbólico para todos nós. Inicialmente, eu acho que existe uma procura, né, Amanda e Denise, muito grande pela palavra cura. Cura. E prevenção. Sim. São as 2 palavras que todo mundo quer. Então, a gente conversou aqui sobre coisas sobre alimentação, exercício físico, são consultas que a gente tem, questões genéticas, pessoas querem fazer um teste para antecipar. Sim. Então, cura e prevenção. Nós não conseguimos prevenir verdadeiramente o câncer de mama. Certo. Isso é uma coisa importante para entender. Então, o câncer de colo de útero tem uma relação direta com um vírus, que é o HPV. Certo. E nós temos uma vacina para esse vírus. Então, né, Amanda, a gente consegue verdadeiramente prevenir o câncer de colo do útero com a vacina. Sim. Entretanto, o câncer de mama, a gente não consegue evitar que ele aconteça. Sim. O que nós conseguimos é detectá-lo precocemente. O mais rápido possível para já eliminar. Exatamente. Então, detectá-lo precocemente é uma coisa muito importante. A gente vive uma fase de que as pessoas que têm acesso, e essa é a campanha da Sociedade Brasileira de Mastologia, acesso a todos. Então, as pessoas que têm acesso a todo o serviço, a todo o aparato, a todo o equipamento, a toda a tecnologia, a todo o cuidado médico e social em frente ao câncer de mama, tem redução de mortalidade. A gente estima que essa redução de mortalidade seja em torno de 1/3 por detecção precoce, que é a nossa parte, Amanda, e 2/3 a parte do Amande, que é a evolução dos tratamentos oncológicos, sistêmicos, das quimioterapias e das medicações. Isso é extremamente... Pode continuar. Então, a gente tem essa questão que é muito importante da prevenção. Certo. A outra questão é que a gente vem com uma coisa da cura, que é fundamental e é nosso objetivo de todos, ficar livre da doença. Tanto que nós usamos esse termo, livre de doença, tempo livre de doença. Só que uma pessoa que tem diabetes, ela não procura a cura da diabetes. Ela faz o controle da diabetes para toda a vida. Então, a gente tem que entender que a gente oferece cura e controle, e cuidado, e bem-estar, e recuperação. E isso é fundamental. Então, hoje, o mastologista, ele atua desde esse diagnóstico precoce, da mamografia, da biópsia, da orientação, do modo de vida, do acompanhamento,
na parte da cura, do tratamento, na reabilitação, que é a reconstrução mamária, que também o mastologista atua nessa área, até nos cuidados paliativos, onde a pessoa ele vai dar o conforto. Sim. Então a gente tem que olhar a pessoa como um todo, como aquela que estava ali, a Tilza. Sim. Ela tem uma metástase e você vê ela vivendo a vida dela com qualidade. E se Deus quiser, durante muitos anos. Amém. Amém. E só para a gente fechar, eu queria só que vocês falassem para mim a questão da reincidência. É muito comum, não é? Uma pessoa que já teve, ela pode ter, por exemplo, teve um câncer de mama e teve na outra mama. Isso tem acontecido muito? Tem dois dados que a gente tem que avaliar. Nós falamos aqui sobre fatores de risco anteriormente, Carol. E a gente tem que lembrar que uma mulher que teve câncer de mama, Sim. nada impede dela ter um novo câncer de mama na mama contralateral. Entendi. Talvez seja seja a pessoa de maior risco para ter de câncer de mama, aquela que já teve um câncer de mama, ela pode ter de novo. Então, a importância dela continuar fazendo um segmento adequado e continuar fazendo a mamografia anualmente para proteger a outra mama. Isso aí nós podemos ter doenças diferentes, ou seja, a mesma doença, o câncer de mama, para um paciente que já teve. A outra situação é aquelas pacientes que teve o câncer de mama, passou pelo tratamento, está livre do câncer de mama, ela pode ter uma recidiva, que a gente chama de recidiva. Sim. Então, isso que é importante, que o doutor Henrique chamou a atenção, quanto mais precocemente a gente diagnosticar essa doença, menor esse risco. Certo. Se você diagnosticar precocemente em fases iniciais, que é só detectar através da mamografia, onde você vê alterações mínimas na mamografia, com um mastologista extremamente experiente, vai evidenciar isso, você pode oferecer para essa paciente mais de 95% de chance dela ficar livre da doença. Sim. Além de ficar livre da doença, a paciente vai ter um tratamento muito menos agressivo, muitas vezes não precisa de tratamento complementar, porque só a cirurgia por si só pode oferecer a chance dessa paciente estar livre da doença. Né? E essa possibilidade de voltar está intimamente relacionada com a fase que a doença é diagnosticada. Mais precoce, menos provável, doença mais avançada, a possibilidade de recidiva é maior. E existem aqueles casos que, infelizmente, ao diagnóstico, ele já pode ser detectada alguma doença à distância, ou seja, fora da mama, e o que a gente chama de metástase, que as pacientes citaram ali. Né? Gente, eu ficaria com vocês a manhã toda. Esse momento, talvez a Denise possa falar um pouquinho, que eu acho que talvez seja o momento mais dramático para a pessoa. Porque ela faz o tratamento Sim. com a expectativa de que na hora que você vai dar a notícia de que voltou. Eu percebo que é o momento mais dramático. A Denise talvez possa falar um pouco. Na verdade, eu tive 2 vezes na mesma mama. Sim. E eu me sentia curada, né? Porque já tinha passado 5 anos do tratamento, 8 anos depois eu descobri novamente. E eu digo que o segundo foi pior, porque a gente já sabe tudo que vai acontecer. Sim. Então, é a parte mais difícil do tratamento. Mas, assim, tem que ter muita fé, muita força, lutar e ver que você venceu um, você vai vencer outro e tem gente para te apoiar. E é a vida que segue. Gente, quero aplaudir vocês, quero aplaudir todos aí que têm passado aí por esse momento, esse trabalho, esse projeto lindo, né, de ajudar um ao outro. Como é importante, né, gente? Como é importante a gente não estar sozinho, né, em momentos difíceis. Vocês vão ter que voltar mais aqui. É muito conteúdo para muito pouco tempo. Mas a minha diretora não para de falar no meu ouvido. Não para de falar. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigada. Uma honra ter realmente pessoas com tanta experiência e tanto conteúdo para compartilhar e dividir conosco. Obrigada. Nós é que agradecemos. Eu quero até aproveitar, diante desse assunto, deixar um convite aí, ó. Terça-feira, dia 23, na Igreja Batista da Lagoinha, no Castelo, nós vamos ter um culto especial das mulheres. Isso aí, tem o culto das guerreiras, que é toda terça, porém vai ser bem específico. Nós vamos ter médicos, nós vamos ter ali um personal, vai ter uma aula, uma atividade física ali, então você pode ir com a sua roupa de malhar, desde que sua blusa seja bem grande, tá? Para você ficar bem à vontade na hora de malhar, não ter problema, vai com seu tênis, leve um lenço, porque nós queremos doar, é como se fosse cabelo para tantas mulheres que precisam, e vamos ter também uma nutricionista, uma coach de nutrição, e a gente vai estar falando sobre isso tudo. Vai ser um tempo muito gostoso, muito precioso, entrada franca, vá com todas as suas amigas, estamos levando ali o melhor para você. Terça, 20 horas, 8 horas da noite,
no dia 23, ali na Igreja Batista da Lagoinha, Castelo, falando sobre tudo aí com relação ao câncer de mama. E a gente vai continuar falando sobre isso com relação à alimentação na questão do câncer aí. E quem vai continuar com esse papo saudável e importante? Querida Letícia. Letícia, você já estava aqui, aí você vai continuar o papo aí, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.